Olá, tudo bem? Apostasia nos últimos tempos. Muito importante, porque nós vamos conversar com o Espírito Santo, porque nós vamos falar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo através das Sagradas Escrituras. O Espírito Santo se revela através das Escrituras Sagradas. É que eu vou entregar entendimento, não interpretação. A Bíblia já é auto-interpretada pelo Espírito Santo do Senhor, no qual ele usou os seus santos profetas, os seus santos apóstolos, evangelistas e outros homens de Deus escolhidos para escrever as Escrituras em torno de 40 anos. Amém? Que é a corte maior na terra. A corte maior é as Sagradas Escrituras, acima de todas as cortes, porque o Senhor é soberano. O Senhor que criou todas as coisas. Nós respiramos e andamos, comemos, se alimentamos, tomamos, tudo através do poder do Senhor, porque Ele é o nosso grande e eterno abençoador de todas as vidas para a glória dele. Amém? A apostasia nos últimos tempos, o que está acontecendo no mundo, é aquele que abandona da fé e da sã doutrina de Deus. Isto tem acontecido nos 4 termos da terra, nos 4 termos do mundo. Tudo isso tem sido desagradável, tem entristecido o Espírito do Senhor, porque tem dispensado o Espírito Santo do Senhor, lançando apostasia, lançando fábulas que não pertencem ao Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é autêntico. Amém? Então, vamos abrir, isso está baseado, a apostasia nos últimos tempos, na segunda epístola de 2 Timóteo 4:4. Amém? Vamos ler? Vamos acompanhar? Eu sempre vou acompanhar, sempre eu vou ler as Escrituras, sempre repetir, porque é importante. Eu quero que vocês tenham um pouco de paciência, porque é através da paciência, esperar com paciência no Senhor. Então, no Salmo 40, temos que ter paciência. Não podemos estar recebendo doutrinas vãs, porque isso não alimenta a nossa alma. Isso nos aflige apenas para que nós sejamos e devemos andar perfeito na presença do Senhor para que sejamos abençoados. Amém? Glória a Deus por isso. Então, vamos abrir a Bíblia. Eu estou já aqui com a minha Bíblia. Amém? Então, 1 Timóteo capítulo 4, a apostasia nos últimos tempos. Tudo que eu for falar aqui é de autenticidade bíblica, que significa que é tudo de Deus. Não minha, nem de vocês, nem de religião nenhuma. Bem? Então é muito importante que possamos entender, compreender. Abre o seu coração e o Espírito Santo vai falar com você, comigo. Mas isso, nós vamos entrar no profundo, no escondido, no oculto das Escrituras, o qual o Senhor vai nos revelar, dando entendimento, não interpretação, que a Bíblia já é interpretada. Bem? Glória a Deus por isso. Então, ele diz aqui, vamos aqui, no capítulo 4, a partir do versículo 1, ele diz, que a base aqui é no capítulo 4, versículo 2. Vamos lá. O Espírito, porém, expressamente diz, vamos acompanhar, expressamente diz, vamos acompanhar, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Que significa? Vai abandonar. Vamos lá. Dando ouvidos a espíritos enganadores. Que significa saindo da sã doutrina de Deus. E a doutrina de demônios. Por isso, que temos que ser cuidadosos e vigilantes. Eu vou ler de novo para entendermos. A palavra, o versículo é objetivo, este é objetivo. Abre os seus ouvidos, abre o seu coração, não sua razão. Deixa a razão de Deus entrar no seu coração e na sua mente de acordo com as palavras do Senhor. Então, o Espírito, porém,
expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O Espírito, que Espírito? O Espírito Santo. Agora está falando comigo, está falando com você, está revelando. Está bem? Vou continuar. Dando ouvido a espíritos enganadores. Que espíritos enganadores? Os espíritos dos homens. As falsas doutrinas, os falsos dogmas, as religiões, que estão estruturados sobre templos, que diz que é de Deus, que foi Deus que ordenou, foi Deus que revelou, e eles aplicam tudo isso dentro do seu templo. E as pessoas vão receber essas tais doutrinas, o qual o próprio Espírito Santo aqui está revelando o profundo, escondido, o oculto. Que todas essas doutrinas, essas estruturas físicas e espirituais, não espiritual, não procede do Senhor. Mas do Senhor celestial, mas sim do Senhor das trevas. Vamos continuar. E diz aqui, dando ouvido a espíritos enganadores. Eles são enganadores, estão te enganando. Você tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque o Senhor não levantou templo para esse templo, para esse tempo. Não foi dado ordenança a nenhum homem da terra para fundamentar religiões em nome dele, construir templos em nome dele, porque só houve um templo que se referia ao Cordeiro. Foi Israel, a única nação que foi Deus que fundamentou esta nação para revelar sua divindade, a sua vontade, para que todos fossem salvos através de Cristo Jesus, através do seu Filho amado. Então, enganadores e há doutrinas de demônios. Qualquer homem que pratica a doutrina fora da doutrina do Senhor, ele está abandonando a fé e da sã doutrina de Deus. Significa, isso é apostasia. Exatamente que nós estamos falando de quase 2000 anos atrás, quando Paulo enviou essa carta a Timóteo. Timóteo era um aluno do apóstolo Paulo, que é uma autoridade. Não existe autoridade hoje bíblica no mundo nenhuma, não foi dado, nem é ungido para ser autoridade como homem escolhido de Deus. Isso é, a apostasia está falando, já está dizendo. Isso também é blasfêmia. Isso é heresia, porque o homem não pode se auto-levantar dizendo que foi Deus que enviou para ele modificar a doutrina do Senhor, porque é da vontade dele, da revelação que ele entregou a homens, que ele escolheu 40 homens para revelar a sua vontade. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que vocês sejam prósperos em Cristo Jesus, não através de homens, não através de Deus. Abraço de paz, óculos santos e até a próxima com a graça de Deus. Amém.